Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 2 de dezembro, celebramos as santas Bibiana e Bárbara. Nossas santas de hoje viveram no século IV da era cristã. Bibiana teve o seu nome transformado ao longo do tempo e hoje é o que seria o nome de Viviane, que é muito mais utilizado. Ela foi martirizada durante a perseguição de Juliano Apóstata, que aconteceu durante os anos de 361 a 363. Os pais de Bibiana durante essa perseguição foram mortos, foram martirizados, portanto, e depois ela, junto com as irmãs, também passaram a ser perseguidas. No caso de Bibiana, ela teve muita coragem, muita altivez diante do governador que a perseguia, que a inquiriu, realmente professando corajosamente a sua fé no Cristo. Foi condenada pelo governador, que mandou que amarrassem e flagelassem Bibiana. Perguntaram se ela abdicava da fé cristã. De forma alguma ela se manteve firme até o fim e o corpo dela, já todo chagado, acabou chegando à morte. Logo depois, o seu corpo todo chagado foi jogado como comida para os cães e foi sepultado perto dos corpos dos também martirizados pais e irmãs de Santa Bibiana. Depois, com o tempo, os cristãos construíram uma pequena capela onde ficaram os túmulos de toda a família aí. E, mais ou menos um século depois do martírio de Santa Bibiana, o Papa Simplício mandou construir uma basílica no lugar dessa capela em honra a Santa Bibiana e aos seus familiares também martirizados. Santa Bárbara, nós sabemos muito pouca coisa sobre a vida dela. O que se sabe é que ela tinha sido trancada pelo pai dela numa torre da família. Provavelmente ela era muito bonita e o pai ia fazer uma viagem e, com medo do assédio dos homens em geral, ele deixou a filha trancada. Só que durante esse período, ela, no contato com algumas mulheres que eram cristãs, ela acabou se convertendo ao cristianismo e, sabendo do temperamento do pai, ela sabia que o pai não iria aceitar que ela vivesse o cristianismo e ela decidiu fugir de casa para viver a fé cristã. Só que o pai, muito irado, decidiu ele mesmo acusar a filha de viver e professar o cristianismo. Então a filha foi presa. O próprio pai, ele estava tão fora de si, tão irado, que ele mesmo queria decapitar a filha no lugar do algoz oficial. Não aceitaram que isso acontecesse, quiseram seguir lá o protocolo e, de fato, o pai de Santa Bárbara viu ela ser martirizada por uma decapitação e se diz que logo depois da decapitação de Santa Bárbara, seu martírio, o seu pai foi atingido por um raio e morreu. Por isso que ao longo da Idade Média, Santa Bárbara, que fazia parte do grupo dos 14 santos auxiliares, que eram santos bem populares, a quem as pessoas procuravam recorrer frequentemente para necessidades diversas. E no caso de Santa Bárbara, as pessoas recorriam muito a ela contra mortes repentinas, para que não acontecessem mortes repentinas, e também para se proteger contra os raios. Por exemplo, numa viagem, então o pessoal pedia a proteção de Santa Bárbara para não serem atingidas pelos raios em geral. Ela acabou, depois com o tempo, se tornando padroeira de todos aqueles que trabalham com pólvora. Nos inspiremos especialmente na fidelidade dessas duas jovens, que nos mostram realmente a grandeza daqueles que são corajosos por amor ao Cristo. Os jovens, eles, quando se apaixonam pelo Cristo, verdadeiramente, eles são capazes de dar tudo, são capazes realmente de serem radicais no sentido mais positivo da expressão, de darem tudo pelo tudo, de se consumirem até o fim. Lembremos disso quando formos evangelizar os jovens. Eles têm sede de dar a vida. Quando nós mostramos para eles o caminho, quando nós fazemos com que o coração deles se apaixone pelo Cristo crucificado, eles querem se unir ao crucificado e querem dar a vida por ele. Nos inspiremos e sigamos essas santas inspirações que brotam da vida de Santa Bibiana e de Santa Bárbara.
Santas Bibiana e Bárbara, rogai por nós.